Boa tarde, meus queridos. Mais uma sexta-feira. Se eu não me engano, é a 22ª semana seguida de estudo de Atos dos Apóstolos. Está tudo no canal do Achados e Perdidos. Eu vou tentar disponibilizar esse link para mais pessoas, porque isso é a palavra de Deus. É um estudo detalhado do livro de Lucas, uma investigação muito forte que ele fez na época, muito bem feita. Fez duas. Uma resultou no Evangelho de Lucas e a segunda resultou no livro de Atos dos Apóstolos. Ele era um médico, pesquisador, e estava fazendo isso tudo a pedido de um grego chamado Teófilo, excelentíssimo Teófilo. Devia ser uma pessoa influente, um juiz, alguém da alta sociedade grega, estava interessado em saber o que tinha acontecido. E ele foi contemporâneo de Paulo, de Pedro. Ele estava ali como praticamente testemunha ocular da história, não no Evangelho, mas ele ouviu as coisas muito fresquinhas. E nós vamos continuar aqui em Atos 7, no capítulo 39. Moisés no deserto, as tábuas da lei, o Senhor falando com ele e Estevão, diante dos seus inquisidores, estava contando a história dos seus antepassados. Por isso a grande importância também de Atos dos Apóstolos e do Novo Testamento com as cartas e tudo, porque examinam sempre o Antigo Testamento, que na verdade é um testamento profético do que ia acontecer e ainda hoje, principalmente, do que vai acontecer e já está acontecendo e a passos largos. Então vamos continuar. Recomendo aos que estiverem chegando agora que comecem lá da primeira semana e venham seguindo. São estudos curtos, não é difícil, vale a pena. E aí você vai conhecer através daqui a vontade do Senhor para as nossas vidas, para esse planeta, para a criação, para tudo que existe. E aí podemos buscar, com a graça de Deus, andar alinhados com a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Os nossos antepassados, os judeus, os hebreus na época, né? Atravessando o deserto, que haviam fugido do Egito, não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e queriam voltar para o Egito. Ora, todos que querem voltar, a gente vê na palavra de Deus, a mulher de Ló, esse povo judeu queria voltar com saudade da escravidão lá no Egito. Isso é do ser humano. Ele prefere aquele pouquinho naquela vidinha do que se aventurar, do que lutar, do que buscar desbravar o futuro com o auxílio do Senhor Deus, com as bênçãos do Senhor Deus e a direção do Espírito Santo. Disseram a Arão era irmão de Moisés: faça deuses para nós. Veja bem, faça deuses para nós. Eles queriam deuses. Hoje em dia eu vejo assim, com muita tristeza, chamarem... Eu posso falar porque eu sou músico, sou cantor de uma banda que foi muito famosa. Até hoje ainda tem um número acima de 20 milhões de exibições no YouTube. Eu continuo sendo uma pessoa
conhecida, não tanto, mas sou uma pessoa conhecida, e chamarem as pessoas, jogadores de futebol, cantores, etc., de ídolos. Ídolos. Ora, não tenha ídolos, não faça ídolos para você. As pessoas se acostumam com seus ídolos. Eles tinham os ídolos deles lá no Egito, abriram mão por causa de um Deus invisível. Você quer abrir mão de todos os seus ídolos por conta de um Deus invisível que você não vê? Isso é que agrada a Deus. Está escrito lá na carta de Hebreus. Isso é o que agrada ao Senhor Deus, é você crer no que você não vê. Isso é que agrada ao Senhor Deus. E eles estavam com saudades de tudo no Egito, inclusive dos ídolos. Faça deuses para nós, deuses que vão à nossa frente. Não sabemos o que aconteceu com Moisés, esse homem que nos tirou do Egito. Eu estou aqui também para tirar as pessoas do Egito. Eu já saí do Egito. Eu creio no Senhor Deus. E eu me sinto comissionado por todo o meu aprendizado, por todo o testemunho da minha vida, a buscar tirar as pessoas do Egito. Mas é difícil as pessoas quererem sair do Egito. Você quer realmente sair do Egito? Então fizeram a imagem em formato de bezerro e mataram animais para oferecerem a ele como sacrifício. Ora, hoje em dia eu vejo aí num programa de televisão o anúncio do touro de ouro. É um bezerro de ouro, o cara passa a mão em cima, está ligado a dinheiro, a ganhar dinheiro, a vida boa, a mamon. Eu fico estupefato com isso, meu Deus do céu. Olha o bezerro de ouro aí de novo. Né? O dinheiro dando vida a um touro de ouro, imagina isso. Está aí, o anúncio está aí, para quem quiser ver. Depois deram uma festa em honra de uma imagem, da imagem que eles mesmos tinham feito. O ser humano é assim. Dão uma festa em torno de uma imagem que eles mesmos criam, que eles desenham, que eles fazem uma estátua, que eles projetam uma história que não existiu, criam uma lenda, não é? Criam um santo matando um dragão na lua, entre outras coisas. E aí começam a adorar isso. Ora, o único digno de adoração e de louvor é o Senhor Jesus, porque Ele se entregou em sacrifício de cruz, uma tragédia total, um sofrimento inenarrável, com castigos, com torturas, com afrontas, com pancadas, com zombarias, com coroas de espinho, com cravos enormes transpassando os pulsos de Jesus, os pés do Senhor Jesus, e ele morreu na cruz para ser exatamente, entrar no lugar dos animais que eram dados em sacrifício. Derramou o sangue de uma vez por toda do Cordeiro de Deus para o perdão dos nossos pecados e para a cura das nossas enfermidades no corpo e na alma. Ou você toma posse disso, ou você não vai ter parte com o Senhor Jesus Cristo. Só Ele é digno de todo louvor e toda glória. Ninguém mais fez isso. Ele fez isso por obediência. E tem mais um detalhe. Ele era totalmente inocente, nunca pecou, e ele já estava vivo na glória desde sempre. E pediu ao Pai para enviá-lo. Envia-me a mim, eu vou. Não existia mais ninguém que pudesse vir no lugar dele
tornar o plano de Deus realidade para nós. E o plano de Deus continua. Jesus tornou esse plano perfeitamente concreto, espiritualmente para nós, porque ele teve um corpo concreto. Ele ressuscitou ao terceiro dia com aquele corpo dele e prometeu nos ressuscitar, trazendo a ressurreição da carne e a vida eterna, pelo poder do Espírito Santo para sempre. Oh glória de Jesus! Louvado seja, meu Senhor! Muito grato por tudo. Muito obrigado. Não há como agradecer. Só te louvando eternamente, te agradecendo eternamente, Senhor Jesus, e principalmente obedecendo os teus ensinamentos, a tua palavra e aqueles que tu enviaste para nos guiar, como é o caso aqui agora, desses livros que estamos lendo, dessas pessoas que também foram imoladas, muitas delas, e muitas estão sendo imoladas, e muitas serão imoladas. Pense nisso. Mas Deus se afastou deles. Pronto. E deixou que adorassem as estrelas do céu. Pois está escrito assim no livro dos profetas. Olha aí o Antigo Testamento. Povo de Israel, não foi para mim que vocês mataram e sacrificaram animais durante 40 anos no deserto. Vocês carregaram a tenda do deus Moloque, um deus dos Amonitas, o deus Moloque, e também a imagem da estrela de Renfã, um deus antigo adorado como senhor do planeta Saturno, Saturday, sábado, Saturday. O Deus de vocês. Esses eram ídolos que vocês fizeram para adorar. Por isso, vou mandar vocês para além da Babilônia. Pronto. É a lei do Senhor Deus. Ou você segue a Deus, ou ele se afasta de você. E o Senhor Deus não está nesse planeta. Você mesmo cava a sua ruína espiritual, a sua ruína emocional, a ruína da sua família, tudo isso. No deserto, os nossos antepassados tinham consigo a tenda da presença de Deus. Era um templo que era montado e desmontado através do deserto para a adoração do Senhor Deus no Santo dos Santos, dentro dessa tenda. E existe uma descrição dela muito fantástica, muito maravilhosa, no Antigo Testamento. Eu não vou entrar nisso aqui agora, né? E ali somente o sumo sacerdote entrava nessa tenda, mas é bom você conhecer até aqui. Essa tenda foi feita como Deus tinha mandado Moisés fazer, de acordo com o modelo que Deus havia mostrado. Eles tinham recebido a tenda dos seus antepassados e a levaram quando foram com Josué e conquistaram as terras das nações que Deus expulsou diante deles. Veja bem, o Senhor Deus expulsa as nações de diante dos que Ele ama. E Ele nos honra e nos leva na sua presença para isso. Não esqueça que isso aqui é Estevão contando para o Sinédrio, para os que estavam o inquirindo ali, os maiorais do povo e dos sacerdotes, a própria história deles, rememorando para eles. A tenda ficou lá até o tempo de Davi. Davi recebeu a aprovação de Deus e pediu permissão para construir uma casa para o Deus de Jacó. Jacó é Israel, foi quem deu origem. Foi o pai de José, foi o pai dos irmãos,
que deram origem às 12 tribos de Israel. Porém, foi Salomão, o filho dele, quem construiu a casa de Deus. Isso é uma outra história também. Mas o Altíssimo não mora em casa construída por seres humanos. Ora, é por isso que eu lhe digo, não adianta você ir. Não adianta não, quer dizer, quando você vai à igreja, vai dentro da igreja, isso não quer dizer que você esteja chegando realmente na casa do Senhor. A casa do Senhor é você. O Espírito Santo de Jesus Cristo habita dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. 2 ou 3 ou mais reunidos no nome do Senhor Jesus, aí Ele está no meio de nós. E essa é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, constituído por aqueles que o amam, o temem e o obedecem. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. E a rebeldia é pior do que a feitiçaria. Como disse o profeta, o céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como construiriam um lugar onde eu pudesse morar? Por acaso não fui eu quem fez todas essas coisas? Ora, a palavra diz que tudo foi feito por Jesus e para Jesus. O Senhor Jesus é Deus. Vou repetir, nós somos monoteístas, nós temos um só Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa, o mesmo Deus. Jesus é a manifestação visível do Deus invisível, do Senhor dos Espíritos, como está escrito lá no livro de Enoque, um livro maravilhoso. E o Espírito Santo é o Espírito Santo de Jesus Cristo. Então Estevão terminou, chegou ao fim do relato dele dizendo: como vocês são teimosos, como nós somos teimosos. Não sejamos teimosos. Nós temos que ser instrumentos na mão do Senhor. Fazer a vontade de Deus, realizar a vontade de Deus para termos parte com Jesus. E a vontade de Deus, a vontade de Jesus é o amor incondicional. Como são duros de coração e surdos para ouvirem a mensagem de Deus. Por isso eu estou aqui, repetindo para mim a mensagem de Deus e levando a todos que eu puder a mensagem do Senhor Deus. Vocês são como seus antepassados, sempre têm rejeitado o Espírito Santo. Não tem negócio de espírito esportivo, espírito de Natal, espírito do sei lá o quê. Espírito é o Espírito Santo. É esse o Espírito que tem que reinar na sua casa, nos ares, para você ter paz na sua casa, você ter paz no seu lar, você ter paz com os teus semelhantes e, principalmente, você ter paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso as pessoas desejam a paz do Senhor Jesus. Qual o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Qual deles? Todos. Eles mataram os mensageiros de Deus que no passado anunciaram a vinda do servo santo, Jesus Cristo. E agora vocês o traíram e o mataram. Receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido a essa lei. É isso. Vamos parar por aqui e vamos depois continuar no versículo 54, onde nós vamos relatar que quando você fala a verdade, o inimigo se volta contra você.
E se tiverem próximas de vocês, ou no seu relacionamento, pessoas que são peões, são joguetes do demônio, de uma maneira ou de outra, eles são usados imediatamente, se enganam a si mesmo, brota neles a raiva, o ódio e outras coisas ruins, e ele vai contra você se você está falando da vontade de Deus, colocando em prática a vontade de Deus e vivendo a vontade de Deus. É isso. Por hoje vamos ficar por aqui. Vamos orar. Senhor Deus, os abençoe, nos abençoe com sabedoria, discernimento e entendimento que vem do alto, para que compreendamos essa palavra, para que realizemos a vontade do Senhor Deus nas nossas vidas, e que nós sejamos instrumentos do Senhor para cumprir um dos mandamentos, a grande comissão que o Senhor Jesus nos deu. Ide e pregai o Evangelho a todas as criaturas, até os confins do mundo, em todos os tempos. Temos que pregar o Evangelho e, com as nossas vidas, se necessário, usemos palavras. Amém. O Senhor abençoe os achados, para que continuem achados, e os perdidos, para que se tornem achados pela evangelização que os achados devem fazer aos perdidos, estejam eles aonde estiverem. No nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Amém, amém e amém.